Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Algumas pessoas não acreditam no sobrenatural, pois têm a sorte de nascer e morrer sem nunca testemunhar nada de estranho. Já outras, entretanto, nascem com o azar, ou a sina de ver aquilo que ninguém deveria ver. E parece que o meu caso é justamente esse. Me chamo Daí. Tive a infelicidade de me deparar com o sobrenatural mais de uma vez. Tendo essas experiências, tive que abandonar as descrenças e aprender a lidar com aquilo que não compreendo. A seguir, relatarei 2 dessas experiências que foram as que mais me marcaram. Quando eu tinha 19 anos, arrumei meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu fiquei muito feliz, pois já tinha terminado o ensino médio há um tempo e não conseguia nada. Morava em uma cidade pequena que ficava a 1 hora da capital. Meu pai tinha me emprestado a moto dele. Já que o custo de vida era alto na capital, ficava mais em conta voltar todo dia para casa. Durante o dia, eu fazia de tudo para cumprir minhas tarefas, pois queria me mostrar eficiente no meu primeiro emprego. Devido ao meu cargo, geralmente me liberavam às 7 da noite, e eu tinha por costume ir direto para casa, já que o trajeto era bem complicado. O caminho era uma estrada de terra sem iluminação, e não haviam moradores nesse trajeto, devido ao fato de ser uma reserva ambiental, e a estrada passava pelo meio da mata fechada. Geralmente minhas viagens eram tranquilas, e vez ou outra havia outros veículos que transitavam por ali, já que aquela estrada fazia conexão com mais de uma cidade. Nesse horário em questão era até movimentada, mas às vezes quando eu ficava até mais tarde no trabalho e vinha fora desse período, a estrada era deserta, e tão silenciosa que dava até medo. Certo dia, na saída do trabalho, um amigo me convidou para o aniversário dele. Ia ser algo pequeno, um jantar só para os amigos e familiares. Como nos dávamos muito bem, ele resolveu me convidar. De início, pensei em recusar. Como eu morava longe, ia ficar contramão, ficar até tarde e voltar para casa. Mas como eu raramente saía, decidi aproveitar a oportunidade e aceitei o convite. Chegando lá, ele me apresentou seus amigos, e nós ficamos conversando. O ambiente estava tão agradável que antes que eu me desse conta já passava da meia-noite. Quando eu vi o horário, até me assustei. Me despedi de todos e fui para casa. Como de costume, tarde da noite aquela estrada era vazia. A única fonte de luz era o farol da moto. Porém a noite era de luar e dava para enxergar bem a estrada. Aquele silêncio sempre me deixava inquieto. Eu não sei explicar direito, mas eu tinha uma sensação de medo. Porém não sabia de quê. E à medida que essa sensação aumentava, eu tentava acelerar a moto e chegar logo em casa. Eu estava pilotando e percebi que a moto começou a perder velocidade, até que parou de vez. Fiz de tudo para fazer a moto pegar de novo, e não tive sucesso. Até que comecei a escutar barulhos de como se alguém estivesse batendo palmas, vindo pela estrada. Não entendi nada, mas senti um grande medo. À medida que aquilo se aproximava, eu me desesperei. Então corri e subi em uma árvore próxima à estrada para me esconder. Quando aquele barulho se aproximou, vi uma criatura que me deixou paralisado de medo. Andava em 4 patas, e quando chegou na moto, para minha surpresa, se levantou e ficou de pé, como um homem. Farejava o ar, e foi se aproximando da árvore em que eu estava me escondendo. E como a árvore era baixa, aquilo logo me veria. Quando aquele ser estava a poucos metros de mim, um carro veio com faróis altos, e aquela coisa correu para dentro da mata, do outro lado da estrada. Eu tive a impressão que ele não queria ser visto. Então, eu pulei da árvore e comecei a gritar pedindo ajuda. O motorista parou, e eu reconheci que era um amigo de meu pai, seu João. Seu João perguntou o que eu estava fazendo ali, e disse que só havia parado porque me reconheceu. Ele fazia frete de uma cidade para outra, e eram rotineiras suas viagens por aquela estrada. Eu contei quase tudo o que havia acontecido, e quando seu João me questionou de eu estar dentro do mato, inventei uma desculpa e ele me ajudou com a moto. Chegando em casa, retiramos a moto da carroceria e eu me despedi de seu João. Optei por não contar nada a ninguém,
Afinal, ninguém acreditaria numa história dessas. Após isso, confesso que passei várias noites sem dormir direito, mas aos poucos minha vida foi voltando ao normal. Muitos anos se passaram e eu já estava com 35 anos. Eu já havia formado família e minha esposa estava à espera do nosso segundo filho. Eu já morava na capital e naquele momento eu estava desempregado e estava à procura de um novo emprego. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar em uma granja e logo aceitei. Os meses se passaram e estava indo tudo bem. O trabalho era cansativo e pesado, mas a remuneração valia a pena. A empresa em que eu trabalhava estava fechando vários contratos e começamos a trabalhar em turnos. Ao decorrer das semanas, eu percebi que algumas galinhas estavam sumindo. Comentei isso com meu chefe e a primeiro instante ele disse que eu devia estar enganado. Já que haviam milhares de aves, era até difícil dar falta de algo por ali, pois a produção de ovos não diminuía. Até eu achei que estava imaginando coisas, e deixei isso pra lá. Algum tempo depois, outros colegas de trabalho de outros setores vieram conversar comigo, dizendo que algumas galinhas estavam sumindo, e que alguns estavam até encontrando galinhas mortas. Levei novamente a questão ao meu chefe, e ele decidiu que iria averiguar a situação. Passadas algumas semanas, meu chefe chamou a todos e disse que estava havendo desfalques nas encomendas. Não estávamos conseguindo completar os pedidos, então foi decidido que iríamos ficar mais atentos e ver se tinha algo ou algum predador que poderia estar invadindo o galinheiro. Em uma determinada manhã, chegando no meu trabalho, nosso chefe estava bem furioso. Várias galinhas estavam mortas e ele disse que devíamos tomar uma medida imediata para aquela situação. O mais estranho é que apenas as cabeças das galinhas haviam sumido e os corpos estavam intactos. Então ficou combinado que iríamos nos dividir em grupos pelo turno da noite e ficar de vigia. Logo na primeira noite, estávamos em torno de 3 homens de vigia: Fábio, eu e Dilson, e mais o nosso chefe. Ele fazia questão de descobrir o que estava causando prejuízos ao seu negócio. De madrugada, Dilson saiu para ir no banheiro, e algum tempo depois começamos a ouvir barulhos vindo direto do galinheiro. Nosso chefe estava armado com uma espingarda, e pegou a todos nós de surpresa quando apareceu armado. Apesar que eu achava desnecessário o uso de armas, fomos ver o que era. Logo que chegamos ali, estava tudo escuro, pois à noite apagávamos todas as luzes. Então meu chefe pediu ao Fábio que fosse até a caixa de energia e a ligasse. Quando as luzes se acenderam, todos ficamos incrédulos, pois dentro do galinheiro nos deparamos com aquela criatura. Era grande e diferente do que eu tinha visto quando era mais novo. Acho que tinha por volta de uns 2 metros de altura. Tinha pelos negros e mesmo tendo galinhas dentro da boca, deu de ver que ele tinha presas enormes. Suas garras estavam cheias de sangue, e a parte superior do corpo era maior do que a inferior. Era como se suas pernas fossem viradas para trás, e aparentava ser bem forte. Todos ali começaram a gritar, e eu fiquei vendo tudo paralisado de medo. Era uma criatura horrenda, mas também imponente. Ao contrário do que eu tinha visto antes, esse transmitia muita ferocidade. Aquilo não se intimidou pela nossa presença, e continuava devorando as galinhas. Era como se não nos visse. Meu chefe então pegou a espingarda e começou a atirar naquela criatura. Me impressionei ao ver a firmeza de meu chefe em não hesitar e atirar naquela coisa. Ao receber os tiros, aquilo soltava urros de dor e logo rasgou a tela de arame que protegia o galinheiro e saiu correndo. Meu chefe saiu me puxando pelo braço, já que não sabíamos se aquele bicho poderia voltar. Voltamos para a casa principal e percebemos a falta do Dilson. E todos achamos que algo havia acontecido com ele ou que, devido à situação, ele estava escondido. Pelo restante da madrugada, até o amanhecer, ficamos atentos. Mas graças a Deus, nada voltou a acontecer. Nos primeiros raios de sol, voltamos ao galinheiro e fomos arrumar e ver o que podíamos salvar. De repente, Fábio veio gritando, nos chamando, e estava muito nervoso. Dilson tinha aparecido dentro de um galpão e ficava nos fundos da granja. Quando chegamos até lá, ele estava deitado no chão, sem camisa e se comportava como se estivesse atordoado. Quando olhamos atentamente, vimos que tinha respingos de chumbo por todo o tronco de seu corpo, exatamente no local em que meu chefe tinha atirado naquela criatura.
Todos ficamos sem entender aquela situação, e assim que se recuperou, sem mais nem menos, Dilson saiu correndo para longe e se embrenhou na mata. Apesar de toda aquela situação surreal, nosso chefe pediu que não contássemos a ninguém o que tinha acontecido ali. Ele afirmava que ninguém iria acreditar em nossa história, e percebendo que ainda estávamos confusos, ele nos explicou que a criatura da noite passada era Dilson, e que ele era um lobisomem. Meu chefe parecia entender bastante desse assunto, mas mesmo eu perguntando, ele não entrou em maiores detalhes. Ainda trabalhei por mais alguns anos naquela granja, e após os encontros com tais criaturas, nada mais aconteceu. Dilson sumiu, e ninguém mais soube notícias dele. Sempre conto aos meus filhos esses causos, e enfatizo que o sobrenatural existe, mas que poucos têm a sorte de testemunhá-lo com seus próprios olhos e viver para contar a história. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.